Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um desaparecimento de Walter Collins. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Todos esses vídeos são feitos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que esses assuntos sejam mais discutidos. Desaparecimento é uma coisa que eu não falo já faz um tempinho e eu acho muito interessante e também é uma coisa da qual eu tenho muito medo. Sumir, desaparecer. No Brasil, desaparecimentos são uma coisa muito comum, muitas pessoas desaparecem todos os dias no Brasil. Então, antes de contar a história do Walter Collins, eu também queria dizer: avisem para as pessoas onde vocês vão, sabe? Avisem. Estejam sempre com alguém que vocês confiam. Ou então sempre digam para as pessoas: eu volto tal hora. Se eu não voltar tal hora, esteja preocupado. Porque você nunca sabe o que pode acontecer, tá? Eu só queria dizer isso, porque realmente é uma coisa que eu tenho muito medo, me preocupa muito, ok? Outra coisa, se você tem algum problema em ouvir histórias sobre crianças, sobre injustiça, abuso de poder, ou realmente abuso infantil, abuso de crianças, então já tô avisando, essa história ela começa um pouco normal, boba, uma criança que desaparece, e aí tem uma parte engraçada, mas depois ela fica bem intensa. Vamos falar então do desaparecimento de Walter Collins. No dia 10 de março de 1928, o Walter tinha 9 anos e foi ver um filme no cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ele nunca voltou para casa. Ele simplesmente foi até o cinema e ele nunca voltou. 5 dias depois, a mãe dele resolveu notificar a polícia. O nome da mãe dele era Christine e ela esperou 5 dias para comunicar à polícia. Não sei se é por causa da época, as crianças eram mais livres, ou talvez ela achasse que ele estivesse na casa de algum parente, talvez, eu não sei. Apareceram diferentes pessoas de diferentes lugares dizendo que tinham visto ele, mas ele nunca era encontrado. Até que em agosto de 1928, a polícia de Illinois encontrou um garoto sozinho e perdido e ele se parecia um pouco com o Walter. Eles conversaram com ele e ele disse que era o Walter. Ele falou assim: sou eu, Walter de Los Angeles. Ele contou uma história um pouco vaga sobre ter sido raptado, mas assim, bem abertamente, assim, ele falou: eu fui sequestrado. Ele não deu muitos detalhes, assim, sobre esse tal sequestro. E ele falou com a Christine, que é a mãe do Walter Collins, no telefone e disse que era ele, né? E ela concordou. Não sei se ela reconheceu a voz, talvez. Mas ela pagou pra que levassem ele de volta a Los Angeles. Durante 3 semanas, esse menino ficou com ela. Viveu com ela, ela achando indício que era o filho dela e ela tava super feliz. Porém, depois dessas 3 semanas, ela sentiu, assim, que esse não era o filho dela. E que, sabe, tinha alguma coisa errada. É estranho uma mãe demorar tanto tempo pra perceber que não era o filho dela. É estranho. Porém, ela estava de luto, né? Basicamente, ela estava desesperada pra encontrar o próprio filho. E aí vem um menino e diz: sou eu, seu filho? Às vezes, mesmo com algumas diferenças de características, assim, essas coisas, ela pode ter sentido a necessidade de dizer: é meu filho, mesmo que não fosse. Bom, depois de 3 semanas, ela afirmou que não era o filho dela. O garoto era mais baixo, tinha dentes diferentes e era mais agitado do que o Walter. E ele também a tratava de um jeito diferente. O jeito que ele chamava ela, o jeito que ele falava com ela era muito diferente. E ela não tinha como dizer que só porque ele foi sequestrado ele voltaria uma criança completamente diferente, né? Então ela realmente achava que não era o Walter. Por pressão pública, assim, o público queria muito que esse caso fosse encerrado. Por algum motivo esse caso se tornou enorme na época. A polícia queria muito encerrar o caso. Porém, a Christine tinha certeza de que aquele não era o filho dela. A polícia fez vários testes mínimos e ridículos, assim, pra dizer: ah, não, é o menino. Mas não era. Não era o menino. Simples assim. Ela tinha certeza, ela era mãe dele. Ela tinha certeza de que não era o menino. A polícia chegou a acusá-la de querer se livrar da criança, como se ela tivesse
tempo todo procurando pelo filho dela, esse tempo todo pedindo ajuda pra encontrar o filho dela, e aí quando ela encontra um menino e afirma que não é o filho dela, eles acham que ela tá tentando se livrar do menino. Se ela quisesse se livrar do menino, ela não teria ficado tanto tempo pedindo ajuda, né, pra encontrar o menino. Em setembro de 1928, ela foi colocada em um hospital psiquiátrico, porque eles acharam que ela era louca, porque ela não estava reconhecendo o próprio filho. Mas só ela podia dizer se aquele realmente era o filho dela. Então... a polícia, então, interrogou o menino mais uma vez, o Walter, e esse menino admitiu na cara dura de que não era o Walter. Ele não era. Ele tinha 12 anos e o nome dele era Arthur Hutchins. O Arthur Hutchins havia fugido de casa depois da morte da mãe e ele ouviu que tinha um menino sumido em Los Angeles que se parecia com ele. E ele queria muito conhecer um ator famoso em Hollywood. E aí ele foi. Ele disse ser o Walter pra ver se ele podia conhecer um ator famoso. Não deu certo, ele não conheceu o ator famoso. A Christine, então, foi liberada do hospital psiquiátrico e processou os policiais pelo abuso. Porém, nenhum deles nunca pagou. Foi dada uma multa, acho que de 10 mil e alguma coisa dólares. Mas a multa nunca foi paga por esses policiais. E o Walter continuava desaparecido. Na verdade, até hoje, ele meio que continua desaparecido, o caso nunca foi encerrado. Mas tem uma teoria muito plausível do que pode ter acontecido com ele. Se você não gosta de ouvir falar sobre assassinato em série de crianças ou abuso de crianças no geral, pode sair do vídeo agora. Ele continua desaparecido. Ele nunca foi encontrado o corpo nem nada disso dele, ok? Mas a teoria mais plausível é essa, de que ele foi sequestrado por um assassino em série chamado Gordon Stewart Northcott. Naquele mesmo ano, 1928, autoridades descobriram uma fazenda de 3 acres, onde o Gordon vivia com a mãe, e ele levou a primeira criança que ele levou para essa fazenda foi um sobrinho dele de 14 anos. E lá ele abusava desse sobrinho de todas as maneiras que você pode imaginar que ele poderia abusar de uma criança. E ele, como ele gostou disso, ele gostou de ter esse poder sobre o menino, ele começou a raptar outros meninos e levar para a fazenda para obrigar eles a trabalhar por um tempo, abusar deles e depois matá-los. Ele escondia os corpos em cal viva ou óxido de cálcio, que é uma substância derivada do calcário, que dá pra ser usada em construção civil pra fazer argamassa. É aquela coisa branca, parece uma pasta. É muito ácida também, então muitos corpos acabavam sendo dissolvidos no cal. Esse sobrinho de 14 anos sobreviveu, provavelmente porque era da família. O Gordon não queria matá-lo e ele contou à irmã durante uma visita. A irmã foi até a casa do tio, né, fazer uma visita, e aí o Gordon contou pra ela sobre tudo que acontecia lá. Quando a polícia chegou na fazenda, o Gordon e a mãe dele já haviam ido embora, eles fugiram, e o sobrinho de 14 anos foi deixado lá. Então a polícia levou ele, interrogou ele, e foi dada a ele uma série de fotos de meninos desaparecidos na área no último ano, para ele reconhecer, para ele ver se algum daqueles meninos havia ficado na fazenda e podia ter sido morto pelo Gordon ou pela mãe dele. E um desses meninos que ele apontou como ter visto na fazenda, ter conhecido aquele menino na fazenda, foi o Walter Collins. Não só isso, como a mãe do Gordon admitiu depois, em julgamento, quando eles foram presos, ela admitiu ter matado o Walter. Porém, não dá pra confiar na palavra deles, primeiramente. Segundo, o Gordon vivia dizendo que
ele sabia o que tinha acontecido com o Walter, e depois ele dizia que não sabia, que nunca viu esse menino na vida, e aí depois ele voltava atrás e queria falar com a Christine, que é a mãe do Walter, e dizer o que tinha acontecido com o filho dela, e aí dizer que não queria vê-la. Ele foi e voltou várias vezes. Bom, no fim ele foi sentenciado à pena de morte, o Gordon, e a mãe dele foi presa. Por isso, pelo corpo do Walter nunca ter sido encontrado e eles nunca realmente terem provas suficientes pra dizer que ele estava nessa fazenda e que ele foi uma das vítimas do Gordon, ele continua como desaparecido até hoje. E é isso, pessoal. Essa é a história. Como eu disse, é uma história que começa triste, depois ela fica engraçada, boba, e aí ela fica bem intensa, né? Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com o Walter mesmo. Eu acho que são provas suficientes, ainda mais pra época, nos anos 20, sabe? Acho que são provas suficientes, mas... é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, desaparecimentos, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes no geral, se inscreve no meu canal. É isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada se você se inscreveu, se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. As minhas redes sociais estão na descrição. Tchau!